verão de 2023, uma descoberta surpreendente foi feita na Mongólia, onde cientistas desenterraram uma estatueta em forma de falo esculpida em grafite. Intrigantemente, acredita-se que essa peça possa ter sido usada como um pingente na América do Sul. Embora a idade exata da relíquia ainda seja um mistério, trata-se de mais uma adição a um acervo de artefatos que indicam o conhecimento artístico e a criatividade das civilizações antigas. Além desses achados, outro exemplo fascinante da habilidade artística dos nossos antepassados é a famosa Caverna de Lascaux, na França, descoberta por 4 adolescentes na década de 1940. Essa caverna contém milhares de pinturas rupestres de animais, com detalhes impressionantes e uma precisão rara para a época. Esses desenhos, preservados quase intactos até hoje, desafiam a ideia de que as civilizações antigas eram limitadas em termos de técnica e sofisticação. O clima seco de Lascaux e as camadas densas de mármore que bloqueiam a umidade foram essenciais para a preservação dessas obras. Grande parte das pinturas utiliza pigmentos minerais nas cores vermelho, amarelo e preto, mostrando uma complexidade que, embora pareça simples para nós hoje, é impressionante quando pensamos que essas criações datam aproximadamente do século XVI a.C. Essas figuras não só desafiam o tempo, como também nos fazem repensar o nível de habilidade e inovação artística de sociedades muito antigas. Esta caverna continua a intrigar os cientistas, levantando mais perguntas do que respostas até hoje. Existem várias teorias sobre quem realmente criou essas pinturas. Alguns acreditam que eram pessoas comuns da antiguidade, subestimadas em seu talento, enquanto outros estão convencidos de que elas representam traços deixados por uma civilização avançada, ou talvez até por visitantes alienígenas. O que você acha? Será que um dia inventaremos uma máquina do tempo? E se alguém do futuro já tivesse usado uma para visitar nosso passado distante, quem sabe se não encontramos vestígios dessas visitas sem saber exatamente do que se tratavam? Em 2008, arqueólogos descobriram um possível indício disso. Enquanto exploravam um sarcófago da dinastia Ming na China, escutaram um som metálico estranho. Para sua surpresa, encontraram um anel que trazia incrivelmente um relógio suíço embutido. A peça petrificada tinha os ponteiros parados às 10 horas e 6 minutos, e a palavra Suisse ainda era legível em sua superfície. Análises indicaram que o relógio tinha cerca de 100 anos, mas como ele foi parar em uma tumba de 400 anos? O aspecto mais intrigante para mim nos leva a teorizar sobre a existência de viajantes do tempo, mas logo surge a dúvida: uma pessoa do futuro realmente usaria um relógio vintage em forma de anel? Existe até uma hipótese de que tecnologias de viagem no tempo possam estar escondidas de nós há pelo menos 50 anos, embora eu ache difícil acreditar totalmente nisso. Claro, há sempre a possibilidade de que os arqueólogos tenham planejado o achado para ganhar fama, colocando deliberadamente um objeto antigo no sarcófago. Mas há uma descoberta que eu jamais chamaria de falsa: o famoso martelo de Londres. Encontrado nos anos 1930 perto da cidade de Londres, no Texas, ele parece ser apenas um martelo qualquer à primeira vista. Para os cientistas, porém, é uma descoberta sensacional. Estima-se que esse martelo tenha 100 milhões de anos. Ele foi achado por um casal em 1934, segundo algumas fontes, e quando foi entregue aos especialistas, revelou algo surpreendente. O metal do qual o martelo é feito é tão puro que não apresenta vestígios de carbono, um elemento comum em todas as ligas de ferro modernas. Obter ferro tão puro seria difícil até com nossa tecnologia atual. Além disso, o martelo estava incrustado em um monólito de pedra pré-histórica, reforçando um mistério em torno de sua origem. Mesmo com essas descobertas impressionantes, os cientistas ainda hesitam em reescrever a história. Alguns sugerem que o martelo poderia ter simplesmente caído em uma fenda rochosa há relativamente pouco tempo, onde teria ficado coberto por estalactites de água subterrânea. E quanto às misteriosas caveiras de cristal, o que você pensa ao vê-las? Elas parecem ter sido feitas com precisão absoluta, mas seria possível que fossem de tempos antigos? Mesmo que, a princípio, pareçam modernas, muitos pesquisadores as dataram da era pré-colombiana, quando os astecas e maias floresciam. Estudos indicam que esses crânios
foram criados com ferramentas de precisão, provavelmente de joalheria. Um mistério, considerando a tecnologia da época. Entre esses artefatos, o mais famoso é o crânio do destino, ou crânio de Ana, relatado pela primeira vez em 1943 pelo arqueólogo britânico Frederick Albert Mitchell Hedges. Ele contou que sua filha Ana encontrou o crânio cerca de 20 anos antes, enquanto participavam de uma expedição pela selva em Punta Gorda em busca dos restos de Atlântida. Embora sem sucesso, a expedição encontrou, além do crânio, vários objetos de cerâmica e ossos. O crânio foi achado em um santuário, perto do altar, o que deixou os pesquisadores estupefatos. Ao levar o crânio para análise, eles ficaram ainda mais intrigados. A peça é anatomicamente perfeita, o que desafia nossa compreensão da tecnologia da época e alimenta o fascínio por seu possível propósito místico. O mistério por trás dessas criações permanece sem respostas definitivas. Para alguns, se os crânios de cristal não são obras alienígenas, só podem ter sido criados pelos habitantes de Atlântida. Outros ainda afirmam que são presentes dos céus e que permitem vislumbrar o futuro. Claro, essas são apenas teorias fascinantes e malucas, mas, ao mesmo tempo, é difícil imaginar como povos antigos teriam produzido um crânio tão preciso, com uma mandíbula móvel e cortado contra o eixo natural do cristal, algo que até os escultores modernos evitam, pois tende a quebrar o material. Cada uma dessas descobertas desafia a cronologia aceita e me faz questionar o quanto realmente conhecemos sobre a inteligência dos antigos. A recente descoberta de agosto de 2023 na Zâmbia é um exemplo impressionante. Acredita-se que os humanos tenham aprendido a construir abrigos entre 7.000 e 10.000 anos atrás, mas o que foi achado na Zâmbia pode mudar essa visão radicalmente. Escavações revelaram um assentamento com quase 500.000 anos. Lá, além de estruturas antigas, foram encontradas ferramentas de madeira finamente trabalhadas, como estacas e cunhas. O arqueólogo Larry Bark ressaltou que essas ferramentas complexas dificilmente poderiam ter sido feitas por povos considerados primitivos. Os arqueólogos notaram cortes e encaixes nos troncos, indicando que eram parte de construções organizadas e não uma simples pilha de árvores. Essa evidência sugere que o homem primitivo já tinha conhecimentos de engenharia muito antes do que imaginamos, levantando novas questões sobre a capacidade e sofisticação de nossos antepassados. A análise das escavações foi realizada com tecnologia avançada, permitindo que os cientistas determinassem com precisão a idade do artefato. Eles ainda não sabem exatamente quem deixou para trás a estrutura de madeira e as ferramentas encontradas, mas acreditam que o criador pode ter sido o homem de Heidelberg, que viveu há cerca de 800.000 anos. Isso coloca a habilidade humana de construir estruturas complexas em uma linha do tempo ainda mais antiga, retrocedendo essa capacidade em pelo menos 300.000 anos. E falando em descobertas misteriosas, outra relíquia enigmática é uma espada antiga, que traz à mente o lendário Excalibur, mas o herói desta história é ainda mais incomum. Em 1825, pescadores no leste da Inglaterra encontraram a espada e, sem perceber seu valor, venderam-na ao primeiro cientista que encontraram. Na época, porém, os pesquisadores não tinham os conhecimentos e equipamentos que temos hoje, então a investigação desse artefato ficou parada por décadas. Com o avanço dos métodos de análise no século XX, foi possível descobrir que a espada foi forjada no início do século XI, possivelmente na Alemanha, mas o verdadeiro mistério está em uma inscrição enigmática ao longo da lâmina. Em 2015, a Biblioteca Britânica, onde a espada está atualmente, fez um apelo público para ajuda na decifração dessas palavras, que até hoje permanecem sem tradução conclusiva. Algumas teorias dizem que a inscrição poderia ser o nome do dono ou do ferreiro, enquanto outras sugerem que as palavras têm um significado religioso ou até funcionam como talismã. A inscrição não foi gravada, mas decorada com finos fios de ouro, o que levou alguns a acreditar que a espada possuía algum poder oculto, talvez até mágico. Com tantas tentativas de decifrar seu significado, a espada com a misteriosa inscrição continua sendo um dos grandes enigmas da antiguidade. Movimentos inquietantes na floresta e figuras inexplicáveis vistas no escuro, até descobertas estranhas que desafiam toda a lógica. Esses encontros são tão bizarros que vão arrepiar sua espinha. Fique atento.
Em 2021, um vídeo surgiu online mostrando um grupo de amigos explorando uma área gramada à noite. Enquanto examinavam uma laje estranha, perceberam que alguém os observava. Ao se virarem, viram uma figura humanoide à distância, com olhos vermelhos brilhantes e um bastão na mão. Ela não se moveu, apenas ficou ali, observando. Alguns acreditam que poderia ser um viajante perdido. Mas como explicar os olhos brilhantes? Outros dizem que era o espírito de um viajante que ainda vagueia por aquela parte da floresta, incapaz de partir. Excursionista desaparecido. Guardiões florestais procuravam um excursionista desaparecido quando encontraram algo estranho, uma câmera abandonada no chão. Ao verificarem as gravações, o horror se revelou. O último registro mostrava o homem correndo apavorado, até que uma figura alta e encapuzada, vestindo um manto negro e uma máscara, surgiu antes do vídeo se encerrar abruptamente. A cena final mostrava o excursionista sendo arrastado para um ritual sombrio, cercado por velas tremulantes no escuro. Desde então, nunca mais se ouviu falar dele. Ritual na montanha. Um explorador caminhava sozinho pelas montanhas à noite quando avistou algo incomum à distância. Uma figura humanoide inteiramente coberta de preto, movendo-se de maneira estranha, como se estivesse realizando um ritual. Seu rosto estava oculto, tornando impossível saber o que realmente era. Fantasma? Entidade demoníaca? Ele não sabia, mas gravou tudo como prova. A única coisa que passava por sua mente era a esperança de sair dali com vida. Criatura com chifres. Um grupo de exploradores decidiu investigar uma casa abandonada, conhecida por histórias assustadoras. No entanto, antes mesmo de chegarem, sentiram que algo os observava. No meio da floresta, sombras se moviam. Quando um deles apontou a câmera, capturou algo terrível. Uma figura escura, com olhos brilhantes e chifres espreitando entre os arbustos. No momento em que a lanterna o iluminou, a criatura soltou um rosnado profundo. O pânico tomou conta. Eles correram sem olhar para trás, deixando tudo para trás. Seria um criptídeo ou algo ainda pior? Nenhum deles quis descobrir. Figura na ilha. Alguns lugares deveriam permanecer intocados. Um casal explorava uma ilha isolada quando avistou uma figura humana no horizonte. Coberta de preto, ela estava parada, imóvel. Assim que fizeram contato visual, um sentimento estranho tomou conta deles. Sem hesitar, deram meia volta e saíram dali. Aquela praia nunca mais pareceu a mesma. Teria sido um metamorfo, um ser de outro mundo. Seja como for, eles decidiram nunca mais voltar. Criatura na ponte. Dois amigos voltavam para casa tarde da noite, atravessando uma velha ponte. Tudo parecia normal, até que sua câmera capturou algo assustador. Uma mulher parada ali, encarando-os. Seu rosto não era comum. Um sorriso sinistro e demoníaco se estendia além dos limites naturais. Parecia uma daquelas mulheres envolvidas em magia negra. Felizmente, eles não pararam nem olharam diretamente para ela. Se tivessem parado, quem sabe o que ela teria feito? Ritual sombrio. Durante várias noites, um homem ouviu sons estranhos vindos da casa abandonada ao lado, até que uma noite decidiu investigar. Ao entrar, viu uma figura humanoide vestida de preto, andando silenciosamente pelos cômodos. Mas o mais perturbador, assim que notou sua presença, não correu nem atacou. Apenas se afastou para um canto, como se estivesse esperando algo. As paredes estavam cobertas de símbolos enigmáticos, claros sinais de um ritual. Ele não quis descobrir mais nada, e se fosse você, sairia correndo dali também. Chupacabra, em San Marcos. Trabalhadores rurais começaram a ouvir ruídos estranhos vindos do cercado das cabras. Então, certa noite, decidiram investigar. Quando se aproximaram, viram uma cena aterrorizante. Uma enorme figura negra agachada sobre uma cabra, devorando-a. O pavor tomou conta deles, mas o pior ainda estava por vir. No momento em que a criatura percebeu sua presença, parou e virou-se em sua direção. Sem hesitar, eles correram.
Uma cerca de metal os separava da criatura, mas eles não queriam arriscar. E se você ainda não entendeu o que era, aí vai um chupacabra. Gigante oculto. Durante uma caminhada na floresta, um excursionista ouviu passos pesados se aproximando. A princípio, pensou que fosse apenas um animal, mas conforme os passos ficavam mais altos e pesados, percebeu que era algo muito maior. Então, ele o viu. Um gigante, muito maior do que jamais poderia imaginar, coberto de preto e movendo-se entre as árvores. Apavorado, ele rapidamente se escondeu atrás de um tronco, torcendo para não ser visto. Felizmente, a criatura seguiu seu caminho sem notar sua presença. Mas ele sabia que, se tivesse sido visto, sua história teria um desfecho muito diferente. Bebê da floresta. Em 2 de fevereiro de 2021, um homem postou um vídeo no YouTube enquanto explorava uma floresta nos Sushiwa. Caminhando entre as árvores, ele notou algo incomum no chão. Aproximando-se, viu uma pequena criatura parcialmente coberta por folhas. Parecia imóvel, mas suas feições eram estranhas, quase como um bebê Sasquatch. Foi então que ele percebeu: se aquilo era um bebê, seus pais deviam estar por perto. E se fossem tão protetores quanto qualquer outra criatura selvagem, ele estaria em perigo. Sem perder tempo, ele deixou a área antes que algo aterrorizante acontecesse. Caçador e o Sasquatch. Um caçador estava silenciosamente rastreando atividades incomuns na floresta quando avistou uma grande figura parada entre as árvores. Pensando que finalmente tinha encontrado sua presa, mirou, incerto se era um animal ou algo mais. Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Quando se aproximou, percebeu a verdade. Não era nenhum animal que ele conhecia. Era um Sasquatch. E estava furioso. O caçador soube imediatamente que havia cometido um erro. O medo tomou conta, mas já era tarde demais. Desde aquela noite, ninguém sabe o que aconteceu com ele. A besta do Brasil. Em uma pequena cidade no Brasil, os moradores viviam com medo de uma criatura misteriosa. Os que a viram descreveram um rosto aterrorizante e um comportamento agressivo. O medo era tanto que ninguém saía de casa à noite. Um fazendeiro corajoso decidiu investigar. Armado com uma lanterna, foi até os campos onde rastros haviam sido encontrados. De repente, algo surgiu da grama alta. Uma figura pequena, coberta de pelos negros, segurando um bastão de madeira e encarando-o fixamente. Antes que ele pudesse reagir, a criatura avançou. Ele conseguiu escapar por pouco, mas agora não restavam dúvidas. Um ser desconhecido vivia ali. Desde então, nem mesmo à luz do dia, as pessoas ousam se aproximar daquele lugar. Se esses relatos gelaram sua espinha, imagine vivê-los na vida real. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever para mais histórias arrepiantes. Agora me diga, você tem certeza de que está sozinho assistindo isso? Olhe ao redor, talvez alguém esteja te observando. I gotta get out of this god-awful place that I used to call my home. Maybe I'm going to London